Meus amigos, estamos aqui no Infopetro com o professor José Vitor Bom Tempo, conversando exatamente sobre biocombustíveis, bioeconomia e inovação. Zé, na primeira parte do programa, nós estávamos conversando exatamente como existe uma nova agenda para o setor que é completamente diferente daquela agenda tradicional. Então, quando a gente olha, e falar em biocombustíveis, falar nesse tema, o Brasil tem obviamente uma relevância muito grande nessa área. É por excelência, né, o país que fez o maior programa de biocombustíveis que você tem no mundo. Zé, como é que essa nova agenda ela se coloca para o Brasil? Em que medida esse jogo é um jogo completamente diferente, com regras diferentes, com jogadores diferentes, com resultados diferentes? O que está acontecendo de novo justamente nesse jogo no Brasil? Eu acho que talvez pudesse estar acontecendo muito mais coisas, e talvez a gente deva ter a ambição que aconteça muito mais do que está acontecendo, mas estão acontecendo coisas, né? e bastante interessantes, né? A primeira coisa a ser percebida quando a gente fala nessa agenda de inovação, de bioeconomia, que ultrapassa, né, a importante passagem do etanol, mas vai além, né, é que, né, a unidade industrial, ou o nome que se dá hoje é biorefinaria, que vai existir daqui a 20, 30 anos, não sei, né, ela vai ser bastante diferente do que é hoje uma usina de etanol. E ela vai ser diferente, né, não só pelas tecnologias, pelos produtos, pelos arranjos empresariais e de negócio que vão se desenvolver, mas ela vai ser diferente também porque os atores, né, as empresas, os agentes que estão se envolvendo na construção dessa agenda são também novos, né? Se você identifica, né, a construção dessa agenda, você vai notar que existe uma diversidade de agentes interessados nesse processo, que incluem, de certa forma, os atuais agentes, mas incluem empresas de petróleo, empresas de química, empresas de ingredientes para alimentos, empresas do agronegócio e empresas de novas tecnologias, startups. E esse processo todo, ele está em desenvolvimento no Brasil, né? Houve uma iniciativa por volta de 2011 do BNDES, junto com a FINEP, chamado País, com 2 S's, né? Que inclusive teve um efeito muito interessante, porque essa foi um programa que partiu do pressuposto que nós estávamos ficando atrasados no chamado etanol 2G, né? E o resultado que ele conseguiu é que nós temos 2 unidades construídas hoje, em 2015, uma terceira em andamento. Essas 2 unidades foram construídas, uma por uma empresa que não existia em 2010, a Granbio, né? E uma outra pela Raízen, que é uma combinação da Shell com a Cosan, e a terceira pela Abengoa, está em construção, que é uma empresa de origem espanhola que se implantou no Brasil, né? E uma série de outras empresas e de centros de pesquisa, CTC, CTBE e outros, se envolveram nesse programa BNDES FINEP, né, desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos nesse processo, né? Nesse mesmo caminho, né, se instalaram, por exemplo, 2 empresas americanas de altíssima tecnologia, altamente inovadoras, como a Solazyme e a Amyris, né, que tiveram seu processo de criação e desenvolvimento como típica startup de base tecnológica americana, e que vieram colocar unidades industriais no Brasil, né? A Amyris, ambas em São Paulo, a Solazyme em associação com a Bunge, né? Ao mesmo tempo, né, empresas como a Braskem, que tinha feito uma inovação no desenvolvimento do plástico renovável, do polietileno a partir do etanol, que teve bastante repercussão internacional, começou a desenvolver um negócio de renováveis com base na biotecnologia. Criou nesse período um laboratório de biotecnologia que está em Campinas, né? Tem projetos em desenvolvimento, um com a Amyris, outro com uma empresa americana chamada Genomática, para
fazer produtos clássicos da petroquímica, como butadieno, isopreno, por via de biotecnologia, né? Tem criado ou motivado um esforço de desenvolvimento de novas linhas de pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisa voltado para a biotecnologia. Então existe um movimento interessante e uma presença, né, como você estava comentando, com uma presença de uma variedade de atores, de agentes, de empresas, de pessoas, de recursos, enfim, que se colocam em torno desse jogo, né? Então é um processo que talvez precise de uma agenda de inovação em bioeconomia mais explícita, mas para a qual o BNDES, a FINEP, o Ministério da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia têm produzido diagnósticos, esboços de estudos e de agendas de inovação muito interessantes. Quer dizer, a gente está num período criativo, se você quiser entender assim, e assim que eu vejo. Só para terminar, eu gostaria de perguntar uma questão para você, é o seguinte: então, a gente pode falar que quando a gente imagina nesse campo de atividade, né, a gente está no jogo, quer dizer, a gente tem condição de disputar esse campeonato, e o que seria necessário para disputar esse campeonato, para ser bem sucedido nesse campeonato? Quer dizer, você pode afirmar que nós estamos no jogo? Eu acho que a gente... Ou por causa da cana, ou porque... eu acho que a gente está no jogo. A cana é relevante, a experiência nossa no etanol é relevante, né? A visão, como eu mencionei, do BNDES, da FINEP, de certos segmentos importantes na formulação de políticas e de programas, quer dizer, é relevante. Agora, a gente não pode esquecer que é um processo que é construído, né? E que é um processo que tem uma certa velocidade, né? E que ganha um impulso nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países do mundo, né? E nós precisamos não enriquecer crescentemente a nossa agenda, né? Talvez consolidar uma série de visões. Por exemplo, nós temos às vezes visões que estão em biocombustíveis e que estão em outros produtos e que não são necessariamente articuladas. Nós precisamos de articular isso, né? E de não parar, de não ficar olhando, né, a banda passar, né? Então esse documento americano que eu mencionei no outro programa, né, que tentava elucidar, que tentava explicitar qual é o peso da bio, e é essa palavra que ele usa, e no meio ele fala de químicos, ele fala de biocombustíveis, ele fala de energia, têxteis, plásticos, mas ele fala qual é o peso da bioeconomia na economia americana, e quer dizer, essa consolidação eu ainda não vi aparecer, né? Eu acho extraordinário o trabalho, por exemplo, que os grupos do BNDES fazem, mas ainda existe um pouco essa ideia, né? Tem um problema do biocombustível, tem um problema do etanol e tem as outras oportunidades. A gente precisa perceber as enormes sinergias que existem entre essas áreas, né? E tornar a agenda crescentemente mais ambiciosa, né? Quer dizer, então a gente tem a possibilidade e deve ter a ambição de pensar, não, eu vou jogar, eu vou ser lá em cima, eu vou, né, não vou economizar na ambição, né? Eu acho que o maior risco que a gente tem aí é de economia da ambição, né? Que é um efeito seria lamentável por uma perda de oportunidade. É o nosso velho complexo de vira-lata, né, de perder essa grande possibilidade. Sem dúvida, essa agenda, ela é uma das agendas mais fascinantes, porque ela identifica as grandes possibilidades que o país tem. Quer dizer, existem várias agendas na qual, de uma maneira ou de outra, o Brasil se envolveu, e que são agendas extremamente interessantes, que dizem respeito à capacidade da gente olhar o futuro, e olhar o futuro com uma perspectiva muito interessante, porque são coisas que envolvem nossa capacidade, recursos naturais, ou seja, essa transição que
que o mundo vive de uma transição energética, de uma transição industrial, ela abre grandes possibilidades para o país. Quer dizer, é um país que pode olhar para frente e imaginar que, se nós formos capazes de definir bem essas agendas e depois de implementar essas agendas, a gente tem um futuro extremamente interessante para o país, né? Existem grandes possibilidades. A questão é identificar essas agendas, focar em cima dessas agendas e ter uma visão positiva de que nós fomos capazes de fazer determinadas coisas e seremos capazes de fazer outras, né? Então eu gostaria de agradecer enormemente meu amigo José Vitor Bom Tempo por ter vindo aqui no Infopetro conversar conosco exatamente sobre esse tema, que é um tema que eu acho extremamente fascinante e que diz muito da nossa capacidade de brasileiros e das possibilidades que o país tem. Então, gostaria de agradecer ao Zé pela sua presença, agradecer aos nossos seguidores no canal GE e nos vemos no próximo programa Infopetro.